Nós somos do canal Tudo Junto Separado, tá? Nosso canal, nós somos um ex-casal, eu e a Juliana somos um ex-casal que divide o mesmo espaço de moradia, e agora deu certo aqui, nós estamos entrando com o César, tá? Eu só vou terminar, César, aqui de fazer a apresentação do nosso canal e a gente já começa a nossa conversa, tá? Então, o nosso canal é um canal voltado a mostrar uma prática diferente, né? Um ex-casal que divide o mesmo espaço de moradia, junto com filhos, né? A partir de um diálogo, a partir de um bom entendimento. Então, a gente quer discutir relacionamentos aqui no nosso canal, né? A partir da nossa experiência, a gente está abrindo para as pessoas a nossa experiência para discutir relacionamentos, diálogo harmonioso, contra o machismo, enfim, novas formas de novas famílias, novas formações de famílias. A semana que vem a gente vai iniciar uma série de temas, né? O primeiro tema vai ser sobre os pais, eu vou falar um pouco, nós vamos ter um pai trans que é pai de 4 filhos, enfim, nós vamos fazer uma série de debates. E hoje, o nosso debate especial é com o projeto MEN, que acontece em São José do Rio Preto, em São Paulo. É um projeto que trabalha com homens que cometeram, né, algum tipo de violência doméstica, violência de gênero, e eles têm um grupo de voluntários que faz um trabalho com esses homens no sentido de, né, mudar a visão, enfim, fazer um trabalho realmente de restauração, né, Então, a nossa primeira conversa aqui vai ser com o César Fukazawa, é isso? Falei certo? Fukazawa, isso mesmo, Cláudio. Né, que é do projeto. César, eu vou pedir primeiro que tu te apresente rapidamente a tua função, o que tu faz no projeto e fala um pouquinho desse projeto que começou justamente em agosto do ano passado, né? O projeto está fazendo um ano. Faz um pequeno resumo aí do projeto, se ele está vinculado a algum órgão de justiça, enfim, dá para o pessoal entender o que é o projeto MEN. Boa noite. Legal, Cláudio. Primeiramente, boa noite. Está ouvindo bem? Está bom o áudio? Tudo ótimo, está ótimo. Legal. Primeiramente, obrigado pelo convite para podermos divulgar esse trabalho, por você ter se interessado pelo nosso projeto, né, e abrir o espaço aqui para nós podermos levar isso a maior número de pessoas possível. Tá? Meu nome é César, eu tenho 32 anos, sou funcionário público do Tribunal de Justiça de São Paulo, formado em Direito, e também tive formação como facilitador de diálogo, né, em processos circulares, vamos dizer assim. E isso que me levou até a Justiça Restaurativa. Sou integrante voluntário do MEN, Masculinidade Ampliando a Natureza, e esse projeto, ele nasceu, né, o berço dele é dentro da Justiça Restaurativa, que é um trabalho sustentado em conjunto pela Vara da Infância e da Juventude, o Anexo da Violência Doméstica. E na Justiça Restaurativa, só para a gente entender um pouco como ela funciona, ela tem 3 pilares do qual ela se sustenta, né? Que o primeiro pilar que a gente pode falar é o pilar social, que é composto por integrantes da OAB, do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, da sociedade civil, universidades e o Poder Judiciário, que é onde nós estamos instalados. Também tem um aspecto do pilar relacional, né, que trata dos procedimentos adotados. Um deles é a oficina reflexiva que a gente realiza pelo Projeto MEN, além de constelações familiares, mediações, rodas de conversa. Tá? E, por último, tem o pilar o institucional, que é o propósito de tudo isso, é a mudança de olhar. E nisso o Projeto MEN tem bastante coisa a falar, sim, porque a gente tenta mudar essa visão, né, essa mudança de olhar pelo aspecto da masculinidade, tá? E trazer, né, esse homem para esse século XXI. Quantos homens participam do projeto? Quantos homens fazem parte desse grupo? Homens que cometeram algum tipo de violência, né? Tem o grupo de vocês, que são quantos? Quatro pessoas, né?
Nós somos formados em 4, tem eu, César, o Marcos, que vai falar na sequência, ele é psicólogo e professor universitário também, psicologia. Temos outro colega que é o Guilherme, ele é psicólogo também, e o Emanuel, que é um estudante de Direito e que também trabalha conosco dentro da Justiça. Certo. E nós 4 encabeçamos esse projeto e atendemos aí os homens que são encaminhados tanto pela violência doméstica, porque tiveram algum atrito familiar com a sua esposa, ou filho, inclusive, e também pela vara da infância e juventude, que não escapa dessas questões de violência também, mais focado para criança e para adolescente. Esses grupos são formados, basicamente, assim, a gente teve de 8 a 12 homens por grupo. Né? E a gente faz, nós 4, mais esses 8, 12 homens, alguns encontros semanais. Certo. E como é que está sendo agora na pandemia? Vocês pararam ou estão fazendo alguma coisa virtual? Durante a quarentena? Cláudio, na pandemia nós tivemos que encerrar nossas atividades desde março, dia 18 de março, e tomamos um pouco de fôlego aí para tentar idealizar alguma coisa que pudesse ser feita de forma virtual. E entramos recentemente na rede social, criando um canal no Instagram, no Facebook, e lá lançamos uma campanha do Homens Possíveis para o século XXI, que visa colher depoimentos de alguns homens, né? E eles vão declarando isso em artes que a gente faz. Sim, eu estou acompanhando. Muito bom trabalho. Exatamente. Então é isso que nós conseguimos fazer por enquanto, né? Dentro dessa limitação do isolamento. E como é que é? Agora, falando assim de quando estava funcionando, né? Antes da pandemia, como é que era a dinâmica desses grupos? Como é que era o funcionamento? Bom, como eu disse, né, a gente aplicava ali algumas técnicas, né, a gente montou uma espécie de roteiro para atender esses homens, porque nós tínhamos uma limitação de encontros, porque não temos como ficar de forma, assim, sem ter um limite, né, porque chegam-se novos homens a cada período, então nós precisamos atendê-los e depois desligá-los para atender novos homens, né? Então a gente começa com algumas técnicas aplicadas principalmente pelos psicólogos, né, que tem algo mais de propriedade para dizer, e também do meu ponto de vista questões relacionadas ao diálogo, né, a processos circulares, a facilitações do diálogo, né, entre eles. E aí a gente faz algumas técnicas, e uma delas, importante falar, Cláudio, que é uma primeira que a gente faz com todos os homens, que é que o Marcos depois vai poder dizer com mais propriedade, que é uma descompressão, né? A gente atende aquele homem e descomprime ele, no sentido de deixar ele jogar para fora, falar tudo que aflige ele por dentro, né? Que ele não tem muitos espaços. E a ideia desse projeto é realmente isso, criar um espaço onde o homem possa ter ali a oportunidade de se expressar, sem julgamento, tá? Não tem nenhum viés ali punitivo, embora ele advenha da justiça por conta de algum ato de violência, nosso atendimento para ele no projeto do MEA não tem nada de julgamento, tá? Não tem nada de pena. É acolhido ali, né? É um acolhimento, perfeita palavra usada. E aí a gente faz essa primeira técnica, que é uma descompressão, e ali o cara ele tem a oportunidade de jogar tudo para fora, né? E com o passar dos encontros, aqueles que não conseguiram descomprimir no começo, por alguma retração, alguma armadura mais resistente, no fluir dos encontros, ele vai se acomodando um pouco, se sentindo mais confortável. Isso é no grupo, né? Eles falam num grupo, é isso? Eles vão se abrindo no grupo ou é individualmente? É num grupo, né? Não, é num grupo, viu, Cláudio? A gente atende todos de uma vez só, porque aí vem uma questão importante, que é a prática de uma escuta. Então, aqueles que não querem falar no primeiro momento, eles vão ouvir aqueles que se abrem, e aí eles vão começando a se entender e se entrosar. E aí um aspecto interessante é que a gente não acolhe novos homens no meio daquele grupo, porque cria-se ali uma certa, como é que eu vou dizer, intimidade entre eles, né? Sim. E até mesmo o sigilo, né? De um contar pro outro, eles vão se conhecendo melhor, e assim flui. E tem uma interação interessante entre eles. Eles também, entre eles, ficam interagindo, é isso? Trocando ideias. A gente já de pronto coloca, né, Cláudio, que
que nós ali não podemos julgar ninguém, né? Uhum. Então, se você for falar sobre a fala de outro homem, você tem que colocar como na primeira pessoa, para não ofendê-lo, né? Não generalizar aquilo. Uhum. E então eles intervêm falando, meu ponto de vista sobre isso é tal. Então eles vão interagindo. A partir do momento que você vai aplicando algumas técnicas, algumas dinâmicas, né, que são bem interessantes, que no decorrer do tempo a gente vai apresentar no Instagram como é feito, de forma mais, assim, até com Eu fotos e vi, tudo mais, então é bacana. reportagens sobre o trabalho de vocês no jornal local, né? E uns depoimentos falavam, cara, eu cheguei, a pessoa chega pesada, né? Pela situação toda, né? Que aconteceu, enfim, e ela sente essa, como tu falou, essa descompressão, né? Ela se sente acolhida e aí o depoimento das pessoas que falavam na reportagem falava justamente isso, né? Que dá uma relaxada, se sente aceito no grupo para poder, então, trabalhar e eles saem melhor, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho disso de como é que, como é que é o processo, né, de mudança de comportamento, de pensamento dessas pessoas que fazem parte do grupo, né? Como é que... E também, César, se vocês percebem algum gatilho que faça com que eles comecem a mudar a forma de pensar, né? Se tem alguma coisa que é a chave ali da mudança, se isso é uma coisa que é muito particular, ou se no grupo dá para perceber isso, né? Qual é o ponto onde vocês colocam algum tipo de reflexão, de questionamento, tal, que faz essa virada para a mudança? Então, Cláudio, os homens, quando eles chegam lá, a gente até faz algumas anotações para ter isso como uma base para aprimorar, né? Sim. E a gente pede para eles ali dizerem, em uma palavra, como é que eles chegam nesses encontros, né? E eles chegam assim, é raiva, magoado, tá? É triste, entendeu? E eles sempre chegam com alguma coisa muito negativa, de como se eles tivessem sempre numa posição desfavorável, vamos colocar assim. Tá. E aí, no decorrer do encontro, a gente vai fazendo a descompressão, ele vai podendo interagir, a gente vai ouvindo ele, acolhendo ele, fazendo a chamada escuta empática, né, que a gente ouve, né, se colocando ali, né, sentindo mesmo o que ele está dizendo. E no decorrer, a gente até fala assim, parece que acontece algo mágico, né? Mas depois a neurociência até explica como que isso funciona. Tá? A gente até teve a oportunidade de passar por um especialista em neurociência que nos explicou como isso funciona. Como é que Então, é? essa questão de você ouvir a história, Cláudio, ficar só ouvindo a história do outro, você começa, com o passar do contar da história, a se colocar no lugar dela. E aí, Uhum. então, você vai tomando um pouco de empatia, de forma natural, acontece. E então você dá aquela baixada, assim, sabe? Você desarma mesmo. Você fala, pô, o cara tá se abrindo aqui, vamos ver o Uhum. que está acontecendo. E o que acontece no decorrer dos encontros, que você perguntou, como é que é a transformação deles? O gatilho, né? Uhum. Esses homens, principalmente, e existem muitos no mundo, que não têm a oportunidade de serem ouvidos. E também não têm a oportunidade, em consequência, de ouvir outros homens. Então, se eu sou fechado e você também é torrão, tal coisa, eu não vou falar para você, Não né? vai E você não vai falar para mim, eu também não vou ouvir, né? Uhum. Então, isso que acontece, eles falam assim, poxa, pode ser assim mesmo, né? Não tem nada de mais, não tem nada de feio eu falar dos meus sentimentos, não tem nada de feio eu talvez deixar de ter aquela cara de mal, sabe, aqueles estereotipos, né, de machismos e tal e Uhum. coisa. Não tem nada feio não é nem ajudar a palavra, né, que se fala, né, mas não tem nada feio eu dividir os trabalhos de casa, doméstico, com a minha esposa. Então isso, com o passar do tempo, eles vão vendo que é possível, é Uhum. possível. Tanto é que a campanha tem essa hashtag, né, dos homens possíveis, Uhum. porque a gente tenta trazer isso de possibilidades que os homens precisam chegar para frente. Não é chegar para frente da mulher, mas é chegar mesmo onde as mulheres já chegaram, no nível de exposição de sentimento, de autoconhecimento, de se entenderem. Então, o homem Uhum. precisa chegar para frente para alcançar isso, né?
Essa é a nossa provocação para eles. Legal. E as famílias participam de alguma forma do projeto? Como é que como é que fica, como é que vocês vão percebendo? Porque assim, essas mudanças vão acontecendo, vocês vão percebendo no grupo também, né? Com certeza vão percebendo no grupo. Mas há alguma forma de medir isso de forma concreta na família, por exemplo, se é o caso dele retornar ou se ele volta a ter algum tipo de contato com a mulher ou com os filhos, que antes eles cometeram algum tipo de violência, Sim. se vocês conseguem perceber essa mudança também concretamente no convívio familiar. Sim, sim, Cláudio. Nós não atendemos a família no Projeto MER. O Projeto MER ele é fechado só para homens, tanto que dá um pouco mais de segurança para eles poderem expor, né? Não tem nenhuma mulher, né? Sim. Mas em toda a volta, o projeto ele não é criado só por nós, 4, né? Ele é abraçado por todas as mulheres que fazem parte também da Justiça Restaurativa e que atende também o composto dessa família. Atende a mulher, né, em constelações e mediações, até mesmo em processos circulares, eventualmente, com essas mulheres, e também os filhos, né, que a gente pode até dizer que são os filhos da violência, né, que é um termo até usado em alguns estudos. São esses filhos da violência. Então, assim, a família não é atendida no Projeto MER. O Projeto MER atende o homem. Só que a Justiça Restaurativa, por todos os seus atendimentos, acaba acolhendo a família por todo. E depois, no decorrer do grupo, dos homens, eles trazem relatos das mulheres, como elas perceberam a mudança, ali às vezes mesmo pontual, deles após frequentarem os cursos. Depois essas famílias, dentro dos processos determinados, elas passam por atendimentos com psicólogos, assistentes sociais, que também podem depois trazer algo relacionado a isso, né, como um efeito do atendimento que fizemos aos homens, às mulheres e aos filhos. Então, assim, é um composto, né, e o Projeto BEM ele faz parte especificamente para atender os homens. Legal. E como é que, assim, o que vocês ouvem de relato desses homens quando os grupos encerram, eles saem, né, voltam? O que vocês colhem de depoimento deles, tal, para que podem dar esse retorno até para aperfeiçoar, para melhorar o projeto? Pois é, os homens, para você ter ideia de aperfeiçoamento de projeto, nossa intenção é fazer com que isso seja algo que não tenha fim para os homens. Que eles tenham um espaço onde eles possam ir sem ter um limite. Certo. Só que no começo que estamos, óbvio, e isso é super normal, nós ainda temos essa limitação. Agora na rede social um pouco menos, agora a gente consegue fazer e atingir mais homens, né? Mas o que acontece? Esses homens, quando chega no último encontro, principalmente no final, nos 2 últimos, eles já começam a falar, nossa, agora acabou, né? Eu não vou ter mais como vir aqui. E, inclusive, nós temos até algumas, assim, vamos dizer, até pérolas, né? E falar assim que eles vão conversar com as juízas, né? Com os juízes que os mandaram para lá, para que eles não mandem mais homens, para que eles possam continuar, então, e não terem outros para entrar no lugar deles, né? E homens que chegam e relatam o quanto a mulher dele notou e o quanto ele ficou feliz por poder ter essa oportunidade de abrir o horizonte, né? Abrir a visão, que antes era muito limitada, sabe? Então e até com filhos, o Cláudio, né? Nós tivemos um caso de um homem que ele chorava muito por conta de emoções passadas com a mãe, certo? E lá a gente conseguiu acolher tanto esse homem, e ele falava muito durante os encontros, muito. Só que também, como ele falava, a resposta também vinha dos outros homens, né, na medida. Então a gente conseguiu ajudá-los no aspecto tanto de homem, enquanto homem que se relaciona com a mulher, homem pai, mas também enquanto homem filho, né, de uma mãe que tinha problemas sérios ali, e a gente conseguiu abrir, né, escancarar um pouco ali os sentimentos dele, né, de forma super tranquila, nada imposto, mas fluiu tão bem, Cláudio, que o resultado é super positivo, e por isso que a gente está tão empenhado em prosseguir com esse trabalho, e agora, infelizmente, não podemos atendê-los pessoalmente,
Uhum. E a ideia, só para finalizar aqui, a ideia é justamente essa, é ter espaços, agora em rede social, principalmente, para a gente tentar chegar nesse homem, sabe? A gente consegue chegar em alguns homens, sim, como você, que conheceu o projeto, né? Inclusive até disseram para nós, ó, somos homens que talvez não precisamos de um atendimento agora, nesse sentido, né? Precisamos evoluir, óbvio, mas não precisamos. Só como é que a gente chega naquele homem que é quase inacessível? E Uhum. talvez pela rede social, se a gente tiver um grande movimento de mídia Uhum. mesmo, né? A gente vai conseguir atingir esse objetivo talvez de forma mais tranquila, mais Uhum. fácil, por conta de que nós quatro só não conseguimos atender toda a demanda que existe. Mas Uhum. talvez essas jogadas de provocações na rede social vão ajudando, né? Claro, Um é uma pouco. forma assim, eu queria fazer um comentário, né? A gente tem conversado aqui no nosso canal, a gente tem chamado a atenção para algumas coisas, assim, né? Então, a questão do diálogo, e eu às vezes falo, só fazendo um parênteses, na verdade, quem descobriu vocês foi a Juliana, que é minha ex-companheira que mora comigo aqui, né, que faz parte do nosso canal. Ela descobriu, tal, achou ótima ideia. Eu vou, só para ser justo com o crédito com ela, que ela descobriu, achou fantástica a ideia. A gente fez o contato em seguida e vocês foram super legais no relacionamento, aí de fazer foi rapidinho para decidir a nossa live. Mas assim, eu queria fazer um pequeno comentário que eu tenho falado também aqui em vídeos, tal, nas nossas lives, como quando o homem descobre que ele é muito mais feliz quando estabelece o diálogo e que ele estabelece uma relação uma relação igual com a mulher, um outro tipo de relacionamento com a mulher, que não é aquela relação de poder, de impor, né, de machismo. Enfim, quando o homem descobre isso, como ele pode ser muito mais feliz assim, então acho que também é uma chave de virada para a mudança, né? Então eu queria só comentar isso, porque às vezes isso está lá escondido, né? E nós temos várias formas de chegar a essa chave, né? Eu acho que vocês, eu tive uma forma, né? Eu sempre procurei ouvir muito as mulheres da minha história, né? Minha mãe, a avó, minhas ex-mulheres, minhas amigas, eu sempre convivi muito com mulheres, então eu sempre ouvi muito, sempre fiquei percebendo como é que elas percebiam as coisas. É uma forma de chegar nisso, né? Em algumas conclusões de que a gente precisa escutar e ter outro tipo de diálogo e de relacionamento com as mulheres. O trabalho de vocês é uma outra forma também de chegar, né, de despertar nos homens isso. Então, eu acho que eu só queria fazer esse comentário aí para a gente ver, para os homens entenderem que são várias formas, a gente precisa estar aberto para isso. A gente precisa, primeiro, assim, esse relaxamento, sair do nosso poder, né, e perceber como a gente pode ser muito mais feliz abrindo a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente para outros olhares, né? Então, eu acho que o trabalho de vocês é fantástico nesse sentido. Eu queria te perguntar, assim, nesse tempo que vocês fizeram o trabalho, dificuldades, né? Dificuldades que vocês encontraram. Por exemplo, tem um comentário aqui entre as pessoas que estão participando, assim, um certo descrédito, por exemplo, em alguns casos onde, por exemplo, a violência é muito grande, né? Em alguns casos em que a atitude do homem é demais, assim, né? Que algumas pessoas não acreditam na recuperação em alguns casos, né? Como é que vocês enxergam isso? Quais as dificuldades que vocês encontram? Quais os casos mais difíceis, né? E como é que vocês trabalham esses casos mais complicados? Tá certo. Só voltando um pouquinho no seu comentário, acho que você foi cirúrgico na forma de dizer que o homem tem várias possibilidades de mudança, de compreensão dessa necessidade que temos de melhor nos relacionarmos, não só com as mulheres, principalmente com elas, mas com os nossos filhos, com o nosso ciclo, né, com a sociedade, porque é muito necessário. Isso é uma coisa que a gente não fala. É urgente. É urgente que os homens não podemos generalizar, nunca vou generalizar o que eu digo, mas é urgente que os homens percebam a necessidade que existe de nós buscarmos, por qualquer forma que existir, igual você falou, existem várias, mas buscarmos
nos atualizarmos, buscar o autoconhecimento, essa é uma palavra importante, o autoconhecimento para depois dialogar. Dentro do grupo, respondendo a sua pergunta, nós temos dificuldades, Cláudio, que são aqueles que vêm com uma raiz tão forte, mas tão forte, principalmente homens que nasceram mais para trás, 70, 60, lá para aquela década de 60 e 70, vem muito mais enraizado, muito mais enraizado. E essa é a nossa dificuldade, vamos colocar assim, é quebrar esses estigmas, né? Esses dilemas do passado, do que foi ensinado, vamos dizer assim, o que é ser homem, né? Se você faz essa pergunta, o que é ser homem, para esse homem, você vai ter assim, ser homem é cuidar da família, ser homem é trabalhar e levar dinheiro, ser homem é que eu vou falar, é seu protetor. Provedor, né? Ser homem é provedor. Ser homem é aquele que sai e ele conta para os amigos aventuras e aventuras, sabe? É assim que a gente vê. E sempre a submissão da mulher. Sempre a submissão da mulher. Então, quando você pega homens com essa essência, e recentemente nós tivemos até um jovem, não sei nem se ele tinha lá por volta dos 30 anos, e ele veio com isso muito forte, mas é porque ele já vinha de um cenário de violência desde criança, certo? Tanto é que nós temos 10 encontros, ele foi abrir a primeira conversa dele no sexto. Nos 6 encontros anteriores, ele não falou nada, e sempre fechado, muito fechado. Olhando assim meio ressabiado. Então, quando ele abriu, quando ele sentiu ali, sei lá, uma necessidade às vezes de falar, mudou. E bem nesse dia, foi o último encontro nosso do ano, e a gente parou de atender. Entendeu? Mas a nossa maior dificuldade, Cláudio, do meu ponto de vista, depois o Marcos pode falar outras, mas do meu ponto de vista... Eu vou chamar o Marcos. São essas pessoas, esses homens que vêm com algo muito forte na educação dele, na educação, até mesmo sendo vítimas, né, dessas violências, desse machismo. Eu vou te agradecer, então, César, por essa participação muito legal. Assim, a gente está com uma boa aceitação aqui na nossa live, estou percebendo várias pessoas comentando. E agora, então, eu vou só... Aí você sai e vou chamar, então, o César, né? O Marcos, aliás, chamar o Marcos, para então o Marcos é psicólogo, vai explorar um pouquinho mais esse viés aí emocional aí dos homens, tá bom? Obrigado, hein? Valeu. Muito obrigado. De repente a gente Eu que agradeço, Cláudio. Valeu. Eu que agradeço e parabéns também pelo seu trabalho de exposição, que é muito importante. Eu também estou acompanhando o seu trabalho para tentar abranger um pouco mais esse conhecimento. Tá ótimo, então. Muito obrigado, Cláudio. Valeu. Obrigado a todos. Tchau, tchau.